Moçada, joia? O que vocês vão assistir agora é um vídeo do professor Márcio Costa, tá? Do canal Dicas de Educação Física, tá bom? Vamos assistir o vídeo com calma. Se for preciso, vocês dão uma pausa, volta de novo, assistam quantas vezes vocês quiserem até aprender tudinho, tá beleza? Vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do handebol. Nesse vídeo você vai ver qual foi a origem do handebol, como e onde surgiu o handebol, quando surgiu o handebol, quem criou o handebol, a primeira partida internacional de handebol, a criação da Federação Internacional de Handebol, o handebol nos Jogos Olímpicos, os campeonatos mundiais de handebol e a história do handebol no Brasil. Se você não me conhece, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas de Educação Física e também do blog dicaseducaçãofísica.info. Se você quer ver mais vídeos aqui sobre handebol e sobre outros esportes, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve agora e aciona o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, o handebol surgiu inicialmente como handebol de campo, né? É preciso falar disso antes de entrar mais especificamente na história do handebol, para a gente poder entender bem como o handebol evoluiu. Então, no início, o handebol era um esporte de campo, era um esporte jogado no campo, bem parecido com o futebol de campo, que posteriormente evoluiu para um esporte de quadra, ok? Vamos lá. Bem, qual foi a origem do handebol, pessoal? Existem vários estudos e várias hipóteses sobre a origem do handebol. A gente vai falar de alguma delas aqui. Tem uma ideia que o handebol surgiu na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que é esse rapaz aqui. Esse é o Roger Nielsen, professor que criou um esporte chamado de handball ou handball, ok? Então essa é uma das versões da origem do handball, né? Na verdade, não da origem do handball em si, mas do jogo que deu origem ao handball. Tem outra versão também que o handball tenha surgido na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Hazena ou Azena, ok? E também tem uma versão que o handebol teve origem no Uruguai, né? Pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte, um jogo chamado balão. Então são essas três hipóteses da origem do handebol. Vamos lá. Como e onde surgiu o handebol? Bem, o handebol surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado Torball, que era derivado de outro jogo chamado Rafball, criado por Konrad Koch. Uma curiosidade é que o Konrad Koch também participou da criação do futebol, né? Da criação do futebol na Alemanha, mais especificamente. Bem, o Torball era praticado principalmente por mulheres jovens num campo que media 40 por 20. Aqui um detalhe interessante, porque hoje a quadra de handebol mede exatamente 40 por 20. Então, o Torball já tinha um campo naquela época que media 40 por 20. Posteriormente, com a entrada dos homens no esporte, né, os homens começaram a praticar o Torball também. O campo aumentou para 80 por 40 e depois passaram a usar o mesmo campo de futebol, né? O campo de futebol de campo, ok? Bem, quando surgiu e quem criou o handebol? O handebol surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular as regras do Torball e transformar ele num novo esporte batizado de handebol? Foi Karl Schillens, que é esse senhor aqui, né? O Karl auxiliado por Max Heiser e Erich Koenig,
foi quem reformulou as regras do doorball, rebatizou ele de handball e criou então aí o nosso handball. Então ele surgiu em 1919 na Alemanha e o criador foi Karl Schillens. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar do primeiro jogo internacional de handball que aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria. E esse jogo foi vencido pelos austríacos pelo placar de 6-3. Agora vamos falar da criação da Federação Internacional de Handball, que aconteceu no final da década de 20. E na época, a Federação Internacional de Handball era chamada de FIHA e contou com a participação de 11 países. E agora falando do handball nos Jogos Olímpicos, em 1934, aí uma história interessante, o COI decidiu pela participação do handball nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O interessante aqui é que nós estávamos em plena Segunda Guerra, né, em pleno regime nazista na Alemanha, e obviamente os alemães, que foram os criadores e os desenvolvedores do handball, influenciaram o Comitê Olímpico Internacional a incluir o handball nos Jogos Olímpicos de Berlim, né, que seria na própria Alemanha em 1936. Inclusive, o handball praticado nesses jogos foi o handball de campo, né? Aqui essa imagem é dos Jogos Olímpicos de Berlim, o jogo de handball. Só que os campeões não foram os alemães, os campeões foram os austríacos, mais uma vez, que venceram, foram os campeões olímpicos de 1936 de handball de campo, ainda nessa época. Bem, migração do campo para a quadra. Como foi a migração do campo para a quadra, pessoal? Bem, o handball começou a ser praticado nas quadras em 1924 na Suécia. Isso aconteceu devido ao rigoroso inverno desse país, que impedia as partidas de handball de serem jogadas em locais abertos, em campos abertos. E a partir daí começou-se na Suécia a praticar o handball na quadra e a desenvolver o handball na quadra. Bem, primeiro campeonato mundial de handball aconteceu em 1938, organizado pela FIHA, ainda a FIHA aqui, e o primeiro campeão mundial de handball foi a Alemanha. Ok, pessoal? Um detalhe interessante é que nesse primeiro campeonato mundial de handball apenas 4 países participaram, que foram a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. A criação da FIHA, que é a nova Federação Mundial de Handball, aconteceu em 1946, mais precisamente 11 de julho de 1946. Né? Foi criada a IHA, que é a International Handball Association. A sede da IHA fica na Basileia, na Suíça, para variar, né? Essas federações quase todas ficam na Suíça. E as línguas oficiais adotadas pela IHA são o inglês, o francês e o alemão. E a IHA é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. O primeiro campeonato mundial de handball organizado pela IHA foi em 1954, o campeonato masculino de handball, que foi vencido pela Suécia. Curiosamente, a Suécia, que começou a desenvolver o handball de quadra, foi a primeira campeã do handball de quadra. E o primeiro campeonato mundial feminino de handball organizado pela IHA foi em 1957, vencido pela Tchecoslováquia. Agora vamos falar do histórico do handball no Brasil, no nosso Brasil. Bem, o handball chegou ao Brasil na década de 30, trazido por imigrantes, principalmente os imigrantes alemães. Em 1954 aconteceu um evento importante, que foi o curso internacional de Santos, onde o professor francês Auguste Listello
apresentou o handebol a vários professores brasileiros de vários estados diferentes, né? Esses professores posteriormente voltaram para os seus estados e começaram a ensinar o handebol, né? Aí o handebol começou a se espalhar pelo país. O professor francês Auguste Listello era um importante educador físico, autor de vários livros, entre eles esse livro aqui, ó, Auguste Listello, Educação Física para Todos, né? Então era um professor muito envolvido nas causas da educação física. E o Ministério da Educação também foi muito importante nesse período, pois incluiu o handebol nos jogos estudantis e nos jogos universitários, o que fez também o handebol se difundir pelo país. Ainda sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1973 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em 1974 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol para adultos. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBH, com esse Bzinho aqui. E aí vai uma curiosidade sobre esse Bzinho na sigla da CBH, porque a Confederação Brasileira de Handebol não tem a sua sigla, somente o CBH, porque à época da criação da Confederação Brasileira de Handebol, em 1979, já existia a Confederação Brasileira de Hipismo, que era a CBH. Então, para diferenciar a Confederação Brasileira de Hipismo da Confederação Brasileira de Handebol, incluiu-se esse Bzinho aqui na sigla da Confederação Brasileira de Handebol. Ok, pessoal? E ainda falando sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira partida, a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBH, Confederação Brasileira de Handebol. Então, o primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBH foi a Taça Brasil de Clubes em 1980. Em 2013, a maior conquista do handebol brasileiro ocorreu em campeonato mundial. Desculpa, pessoal, tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque fui interrompido pela minha filha. Voltando aqui ao vídeo, em 2013 veio a maior conquista da história do handebol brasileiro. A seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial no Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia, vencendo a própria Sérvia, as donas da casa, na final. Então essa aqui é a seleção brasileira feminina de handebol, que conquistou o título mundial em 2013, a maior conquista da história do handebol brasileiro. Então, meus amigos, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o artigo